Então, pessoal, eu estou alertando isso porque já tem alguns companheiros aí da área de comunicação falando, os caras são fascistas. Não, eles não são fascistas. Quinta-feira, 5 de junho de 2025, 11h50 da manhã. Vocês estão escutando a voz do meu amigo Luigi Mapuche, falando sobre esse movimento Invasão Zero. O Luigi é o dono desse canal, é o administrador desse canal, Abiyala 345, esse é o identificador, @Abiyala 345. E a gente tem esse card aqui, o canal Abiyala precisa da sua ajuda. Mande um Pix, se possível, para Ludwig. Por que é importante? Porque eu sou professor universitário, tenho meu salário e fico gravando vídeo aqui a partir da minha casa. O Luigi, ele é praticamente um guerreiro das lutas indígenas. Ele sai viajando pelo Brasil, como pode, dando apoio de comunicação para povos indígenas em várias frentes de batalha espalhadas pelo Brasil. Então ele precisa do apoio do Pix, né? Então quem puder colaborar, o número é 353585-215-34. O Luigi participou de uma live ontem no nosso canal falando sobre esse encontro que está sendo programado para os próximos dias em Ilhéus, na Bahia, do grupo Invasão Zero. Olá pessoal, estamos ao vivo. A gente acabou de receber um chamado que está andando pelo WhatsApp desse movimento Invasão Zero, né? Invasão das terras já invadidas, né? Invasão das terras do latifúndio, do agro. A gente vai escutar junto esse chamado e fazer algumas observações. Eu estou junto com o meu amigo Luigi, que está na linha de frente dos movimentos indígenas, né? E o nosso amigo Charles, que trabalha também com a questão dos direitos indígenas, das terras indígenas, a partir do sul do país. Senhoras e senhores, é Luiz Joaquim. Eu estou coordenador nacional do movimento Invasão Zero. Eu quero dizer a vocês que entramos numa contagem regressiva para a realização do primeiro Fórum Nacional do Movimento Invasão Zero, que será aqui em Ilhéus, no dia 7, sábado agora, entre 8 e 8h30 da manhã. Então é o primeiro fórum do movimento Invasão Zero, né? Por que esse movimento é perigoso? Isso aí é uma milícia, né? Bom, isso aqui é muito grave o que está acontecendo. Dia 7 de junho, sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, na Praia do Sol, que é um resort que tem no município de Ilhéus, nas praias aí, perto da cidade de Ilhéus, vai se dar por efeito o primeiro fórum do grupo Invasão Zero. Eu quero aqui só fazer uma observação, porque isso aqui é uma denúncia, há muita preocupação, há muito receio nas diferentes comunidades, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará e Santa Catarina, e todos os outros estados da federação, há um receio muito grande de que haja, a partir do fórum, uma resolução de eles tentarem ou começarem com novos massacres contra os povos indígenas, camponeses, quilombolas, assentados e outros, né? Este fórum tomou dimensões que não esperávamos. Mais de 12 autoridades, deputados federal, estadual, confirmaram presença. Pessoas que representam a sociedade civil organizada, lideranças, enfim, todos irão participar. E você não pode ficar de fora. Queremos discutir o decreto agressivo, injusto, do presidente Lula, que coloca a nossa propriedade na prateleira de terras à disposição do invasor. O que é isso? Você precisa saber. Vamos discutir o marco temporal. Juristas confirmaram
como é o caso do advogado Vinícius Brilha, como sabe tudo sobre o marco temporal, como está a situação hoje dessa questão do marco temporal. Então, quando ele diz que vai discutir o marco temporal, ele quer saber quando que isso vai ser implementado, né? E é engraçado que o negócio chama invasão zero, e o marco temporal é justamente para legitimar a invasão que já aconteceu nos últimos 500 anos. Só que eu discordo dele quando ele diz que esse pessoal não é fascista, que são, entre abre aspas, um grupo de arruaceiros. O pessoal de invasão zero, gente, é um grupo de delinquentes armados. Sim, Luiz, claro, delinquentes armados. E isso não significa que não são fascistas, né? A gente tem que sempre prestar atenção no sentido das palavras, né? Fascismo vem do facho, né? O facho, o feixe de gravetos. Vários delinquentes armados se juntam, fazem um feixe poderoso. Então eles podem ser delinquentes e podem ser fascistas. Ilegitimados pelo poder do Estado. Eles não são nazifascistas, eles não vieram da Alemanha, eles não são eles não são parentes do Benito Mussolini. Então, aí tem um equívoco. Não é necessária essa conexão sanguínea, de parentesco. Você não precisa ter vindo da Alemanha para ser fascista. Você não precisa ter relação com Mussolini. O fascismo pode se desenvolver em qualquer lugar, né? Você vê que mesmo o sionismo dos judeus assumiu aspectos fascistas. Aquelas figuras europeias, eles não são europeus, eles são daqui mesmo, eles apenas são resquícios e rescaldos do Estado colonial ao modo brasileiro, do jeito que foi combinado a ser aqui. Então, é isso, né? O fascismo ele não precisa ter conexão europeia. Você pode desenvolver o fascismo no meio do povo brasileiro, no meio dos povos indígenas, no meio dos afrodescendentes, né? De qualquer comunidade. Não é necessária essa conexão. Então, você fala no Estado colonialista, eu entendo, e eu também vejo dessa forma, mas tem gente que critica o uso do termo colonialismo, né? Porque ele tem uma questão de identidade de sangue nele, né? E tem gente que fala, não, o colonialismo não explica mais o mundo, né? Isso aqui, estou filmando meus peixes aqui, cuidando dos ovos deles. O que interessa é a financiarização. E é verdade, porque se você pega ali um indígena, ali da Chapada dos Parecis, por exemplo, que começa a destruir sua própria terra, sua própria cultura em nome da soja, ele já está a serviço da financiarização, né? Você vai chamar de colonialismo? Até pode chamar, mas aí quem está dirigindo o trator, quem está ganhando dinheiro muitas vezes pode ser um indígena. Então o próprio termo colonialismo eventualmente já não explica mais esse processo destruidor, né? E eu acho que o Luigi, olha só, o peixe fica nervoso que eu estou filmando, ó, protegendo os ovos. Então o fascismo pode se desenvolver mesmo sem conexão sanguínea. Eles não são de fora, eles não vieram de fora. Tudo bem, tem esses sobrenomes que muitos têm, que são sobrenomes vindo de fora, principalmente das Europas, mas isso não quer dizer que sejam fascistas ou nazifascistas, porque seria como dizer que todos os descendentes de europeus que chegaram nos barcos, aqui pelo Oceano Atlântico, também todos eles sejam. Não, eles não são. Eles são daqui mesmo e eles são delinquentes. Os caras que agem para matar os indígenas, eles não vieram lá daquelas épocas deles, não, são daqui mesmo. E eles fazem o que já foi feito aqui desde 1492, 1500. Mais de 20 anos dentro dessa causa. Ele dirá como você deve proceder no momento de uma invasão.
ele é autor do curso de armamento em defesa da propriedade. De que forma legal? Vamos discutir tudo isso para que a gente tenha as informações, para que a gente saiba participar, para que a gente faça a nossa parte. São todos traidores da floresta que deram para eles visibilidade. O próprio Plínio Valério, cara, o Plínio Valério no Partido Verde, é uma coisa indecente. Ele vem da área de Erunepé, que era a área dos seringais, era a área dos nordestinos que chegavam como trabalhadores. Fecha o discurso. Posso falar? Olha só. Você está contando que o Osmar Aziz... Você não. Deixa elas falarem. Não, mas eu vou perguntar. Oi. Que o Osmar Aziz, ele era do PC do B. Tá? Olha só. E agora ele está na extrema-direita, né? Aí... Não é a extrema-direita, o Aziz. É a direita brasileira. Está alinhado com a estrada. Está alinhado com a estrada. Está atacando a Marina. Você percebe que essa trajetória... E ele tem um discurso... Você reparou que o discurso até hoje dele tem um ranço social, tem um apelo social, apesar de estar defendendo uma pauta de extrema-direita? É isso que eu chamo do fascismo. Porque o fascismo... Esse populismo. Não é só populismo, é Não é fascismo. só populismo. Agora, é o que a gente chama na Itália de rosso bruno, os vermelhos marrons. Porque o fascismo, você não sabe se ele é esquerda ou de direita. Quer dizer, ele é de direita, mas ele usa uma capa de esquerda. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de saber se o fascista é de esquerda ou de direita. Né? Ele é de direita, mas ele tem essa visão. Ele tem uma capa de esquerda. Por isso que, por exemplo, o Aldo Rebelo, para mim, é o típico fascista, que quem ouve o Aldo Rebelo fala, porra, que cara bacana, ele está preocupado com o pobre, com a saúde, com a educação, com a professora. Né? Mas, na verdade, ele está defendendo o latifundiário. Então, é isso que eu falo, essa trajetória. Porque tem o direita clássica, por exemplo. Quem é o direita clássico? Sei lá, o João Dória. O João Dória nunca fingiu que ele é esquerda. É aquilo ali. Agora, esse Omar Aziz tem uma trajetória que ninguém sabe direito. O Aldo Rebelo também. E outras pessoas também. Né? É só esse comentário que eu ia fazer e eu devolvo a bola para as meninas. Épocas nem existiam esses conceitos, porque nem ideologias existiam. Existia era a religião, não existiam ideologias. Gente, pelo amor, vamos abrir os livros de história, por favor, e fazer a interpretação certa do que está acontecendo no Brasil. Aqui não tem essa história de Bolsonaro fascista. Não tem fascismo aqui, não tem nem fascismo nem a brasileira, que está longe de ser fascismo. Se ninguém sabe o que é a ideologia fascista, cujo berço é na Itália, lá longe, onde a maioria nem conhece. Sim, Luigi, a maldade que veio dentro das caravelas não precisava ser fascista, ela podia ser religiosa, sim. Mas veio muito fascista, sim, para o Brasil. E como eu te disse, não é necessário o contato. Né? O fascismo ele pode se desenvolver sem um contato de um fascismo prévio. É outra coisa, não tem nada a ver. Aqui é Estado colonial mesmo, modo colonial. Gente, nós vimos esse ano crianças serem queimadas vivas, nós vimos cabeças dissipadas. Isso se faz aqui ao modo colonial daqui, não de lá. Gente, na moral, eu tô muito cansado, velho. Muito cansado. Ontem à noite, eu fui ler e ver vídeos e etc e tal, em relação ao governador aqui de Brasília, né, o Ibanez. Você conhece esse rapaz, Pedro Ivo, do canal Ateu... Ateu Informa. É um canal médio com 51 mil inscritos, e me recomendaram ontem que eu visse esse vídeo
Arthur Duval e Wilker Leão são inacreditáveis geradores de preconceito. Eu estou cansado. E ele questiona em algum momento na live a validade de se dialogar com essas figuras. Um vídeo bastante interessante. Recomendo que vejam completo e leiam os comentários postados ao vivo pela comunidade. Mas a parte que mais me interessa, mais me interessou nessa live, não é tanto a questão lá da política de Brasília, mas o que ele fala sobre o fascismo. Isso tá lá no final, quase com 1 hora de vídeo. Aí veja só. Eu nunca assisti nada do Rubão até hoje. Nada. Nesse momento ele está falando desse presidente de El Salvador, Bukele, né, que chega descendo o sarrafo, prendendo todo mundo, e gente que supostamente de esquerda que adota uma linguagem violenta análoga a esse tipo de coisa, né? Uns mais de esquerda, outros nem tanto. Eu também não prestava atenção nesse tal de Rubão, mas eu presto faz muito tempo muita atenção no Aldo Rebelo, em que eu vejo claramente problemas, aspectos do fascismo, né, na figura desse sujeito, né? Então, discordando do meu amigo Luigi, né, o nacionalismo exacerbado, uma preocupação com a segurança nacional, né, teorias conspiratórias. Inclusive ele ataca as terras indígenas o tempo inteiro, a conservação da biodiversidade e o tempo inteiro. Aí teve uma turma que começou a falar desse Rubão como um candidato a presidente, junto com o Aldo Rebelo. Aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nele. E não gostei do que eu vi. Então, assim, Não, então, assim... Puta que pariu. As pessoas acham que pra fazer política tem mesmo que falar essa língua. Não, mas aí eu vou conseguir voto pra caralho falando essa língua. Sim, cara, mas você vai conseguir voto falando essa língua para quê, né? Para qual vai ser o objetivo, qual vai ser a ação prática, né? Industrializar o país? Como é que a gente vai industrializar? Aí você pergunta. Pois é, a resposta do Aldo Rebelo é que vai industrializar a partir da industrialização dos periféricos do agro. Então deixa de desenvolver o agro e aí vai ter uma indústria de máquinas do agro, de fertilizantes, de agrotóxicos e pouco importa se isso vai passar por cima da floresta, dos povos indígenas. Ele quer inclusive que os próprios povos indígenas deixem o agro avançar sobre suas terras e isso facilitaria a industrialização do Brasil a partir do agro, né? Só que isso acaba com os territórios, acaba com as culturas, né? Então essa falta de preocupação com os povos indígenas é que faz com que eu caracterize facilmente o Aldo Rebelo nessa posição de fascista. Assim, se vocês fossem a nossa direita, tava tudo bom, né? Se vocês fossem a nossa direita, só que vocês querem se lançar como esquerda, pô. Sim, o fascismo é de direita, mas ele finge que é de esquerda. Querem se lançar como esquerda. O Rubão já entendeu, né? Que o negócio dele não é ser de esquerda. O negócio do Rubão Como é que é o negócio? Como é que é o nome que dá? É bonapartismo, né? É bonapartismo. Não é nem direita nem esquerda e etc. Tá bom, segue aí no bonapartismo, né? Então, Pedro Ivo, me desculpa, mas eu acho que é o fascismo. Não sei se você vai chamar de bonapartismo, a referência a Napoleão Bonaparte, né?
Então, inspirado em Napoleão, o termo deriva do estilo do governo de Napoleão Bonaparte. Essa confusão entre direita e esquerda, né, que atende aos interesses da direita, mas incorpora um discurso da esquerda, para mim isso é o velho fascismo, né? Olha aqui, sobre o bonapartismo. O bonapartismo refere-se a um tipo de governo autoritário ou ditatorial, caracterizado pela concentração de poder no executivo, geralmente por meio de um líder carismático e pela subordinação do legislativo. O bonapartismo é uma forma de dominação burguesa em que o poder político é delegado a uma instituição que o absolutiza, sustentando-se na força militar. Aí quando eu vou pesquisar a relação entre o bonapartismo e o fascismo, eu encontro esse texto aqui de Leon Trotsky, de 15 de julho de 1934, Bonapartismo e Fascismo. Aí a gente vai dar uma olhada lá embaixo, pula um, pula outro, desce vários parágrafos. E tá aqui. O fascismo no poder, igual ao bonapartismo, só pode ser o governo do capital financeiro. Nesse sentido social, o primeiro não se diferencia do bonapartismo, né? Então o bonapartismo não se diferencia do fascismo ao ser o governo do capital financeiro. Segue no bonapartismo, que é o melhor que você faz mesmo. Bonapartismo explícito. Tem de parar de ter uma visão eurocêntrica. Até os anarquistas, gente, pelo amor, que mundo que vocês estão, gente? Aí você vê o meu amigo Luigi protestando contra o uso do termo fascismo para caracterizar esse movimento aí de milicianos do agro que querem se juntar para defender as suas terras, né, já roubadas dos outros. E até o termo anarquia, ela vem da Europa, ela nem é nossa. Aqui ninguém se autodenomina anarquista. Nós somos indígenas, não somos da terra, não estamos fazendo simplesmente a luta pela terra. A nossa terra que nos foi roubada, usurpada, e os despojos que deixaram. Não tem esse negócio de fascista. Esse é papo de gente branca, de classe média, que não sai da sua casa, não sai do seu lugar de conforto e fica envolvido com livros de Marx e Engels e não sei que porra mais. E Luigi, agora você me pegou. Gente branca que não sai de sua casa, de seu local de conforto, envolvido com livros de Marx e Engels, tá falando comigo. Como se Marx e Engels tivessem conhecido a vida dos povos indígenas aqui. Agora ele o indígena marxista. Não existe isso. É que nem indígena imigrante. Gente, isso aí não existe indígena imigrante, não existe indígena marxista, assim como não existe pistoleiro fascista. O cara não é fascista, o cara nem ideologia tem. E ele diz que chamar isso de fascismo é uma visão eurocêntrica. Então, o bonapartismo, pro Luigi é mais eurocêntrico ainda, porque fascismo é o feixe de galinhos, né? Qualquer lugar do mundo você pode pegar um galinho, né? Outro galinho, olha aqui, ó, já tenho 2, ó, tá fraco, ó, mas eu vou juntando, ó, 3 aqui, ó, daqui a pouco eu vou ter um feixe, né? Ó, 4, ó, já tá mais duro, né? Daqui a pouco eu vou ter um feixe, um facho, né? E é isso que explica o fascismo, né? Cada um desses aqui é um daqueles proprietários de terra da Bahia que estão dispostos a pegar em armas para atacar os povos indígenas. O cara só quer terra e mais terra, e a única coisa que ele quer. Então não existe isso. O grupo Invasão Zero é um grupo de gente delinquente, armada, fortemente armada. Você junta vários, você faz um feixe, né? E daí o termo fascismo. Bancada, inclusive, com dinheiro do Plano Safra, que o próprio Lula assinou embaixo, gente. Bonapartismo, pode até ser um conceito interessante, mas aí se refere à pessoa, aquele homem que existiu, Napoleão Bonaparte, né? Aí eu já acho que já fica mais eurocêntrico mesmo, como diz o Luigi.
Simplesmente isso. O Lula assinou embaixo, em 28 de junho do ano passado, plano safra de quase 3 trilhões. Meio trilhão de reais. E daí que eles tiram dinheiro para comprar armas, fuzis. Agora, fascismo não. O fascismo, infelizmente, é universal. Isso a gente viu lá no Mato Grosso do Sul. Ali não tem nada de fascismo lá no Mato Grosso do Sul. Ninguém... Ô Luigi, assim você me quebra. Como assim que não tem nada de fascismo no Mato Grosso do Sul? É o que mais tem, cara. É que nem dizer que não tem mosquito aqui em Altamira. Lá, o povo lá é tão ignorante que nem sabem quem foi Benito Mussolini. Eles não têm ideia quem que é isso. Mas aí é que tá, Luigi. Você pode ser fascista sem nunca ter estudado o fascismo. Não é que nem marxista. Para ser marxista tem que ter lido Marx. Mas para ser fascista você pode ser e nem saber que é. Esse pessoal são delinquentes. Deveriam ser considerados, aliás, delinquentes comuns. Não delinquente político. Não, são delinquentes comuns. Tem gente até das periferias dos interiores que se prestam para matar indígenas, que são pagos para isso, né? E os filhos desses fazendeiros que também se prestam para isso são playboy daqui mesmo. E até essa adjetivação playboy também não refere. São nomes estrangeiros que veio de fora. Existe isso. Nós temos que dar nome aos bois do jeito que eles são. Eles são gente delinquente, são matadores a soldo, assassinos, né? Que vieram nas caravelas também. E eles viram aqui, e os que temos hoje são daqui mesmo. Simplesmente isso. E outra coisa, a Força Nacional, gente, poxa vida, quem achar que porque o Ministério da Justiça libera a Força Nacional para tal ou qual estado, já resolve as questões indígenas, sinceramente, me parece que as pessoas não estão sabendo primeiramente, qual o verdadeiro papel da Força Nacional e o que a Força Nacional de fato faz nos territórios. A gente já viu isso em 2 territórios muito conhecidos, os territórios do Kaiowá e os territórios do Ziandeva e do Savar-Guarani. Eles não estão ali para dar segurança para os indígenas. Eles estão para causar. Porque esse pessoal é tudo pensamento de milico. É tudo militar, é pensamento de milico, de guarda real ao modo da monarquia luso-brasileira. Tem que entender isso, quando as pessoas não abrem os livros de história, fazem uma péssima interpretação de qualquer incidência que haja dentro dos moldes organizacionais de um país. E aqui não temos fascismo. Lembremos que a maioria do povo é iletrado, principalmente os políticos. Eles são iletrados, eles não são eruditos para nada, porque eles não se interessam por livros, eles só querem terra, porque a terra lhes dá dinheiro e dinheiro lhes dá poder. Então, se nós não temos claro quem são os nossos verdadeiros inimigos, fica acontecendo o que no Brasil está acontecendo hoje, os caras ganhando de braçada, de pernada e dando risada quem diz que eles são fascistas. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.